Como surgiu o lado político esquerda, direita e centro? Na França houve uma revolução e ali eles colocaram umas cadeiras do lado esquerdo, outras cadeiras do lado direito e umas no centro. E os burgueses, aqueles que tinham muito dinheiro, os fazendeiros, muitos ricos, que tinham muita condição, sentaram do lado direito. Por isso que até hoje eles são de direita. E as cadeiras do lado esquerdo eram daqueles que eram escravos, que dependia deles, que era mais pobre, necessitado. Então esse povo que era oprimido pela burguesia, do lado esquerdo. E o centro, eles escolheram não apoiar nenhum e nem outro. Então era como se fossem os banqueiros, dono de banco que tinha dinheiro para emprestar, que era rico, eles ficaram neutros. Mas você sabe que o centro sempre fica do lado direito, como você vê na política. Então por isso que eles ficou, porque eles precisavam favorecer os ricos, mas se algum dos pobres melhorasse também estava ali. Esse é o meu pensamento aqui. Não digo que foi assim, mas penso dessa maneira, como diz a história, que ali ficou dividido. E tinha uma outra classe de pessoas que era mais poderosos do que os fazendeiros. Só que esses eram racista, extremista, pessoas que tinham desejo de colocar alguém como escravo. Então esse povo que estava dividido em outra turma colocou do lado da direita. É por isso que hoje existe a esquerda e a direita. E a situação da bandeira que você não sabe, da nossa bandeira do Brasil ser verde e aquela bolinha, era porque a casa de Portugal, que dominou o Brasil, pegou esse país para si, era verde. E a burguesia naquela época gostava e usava muito o verde. Por isso que tem o verde e o azul escarlate na bandeira. E para mudar, o que eles fizeram? Colocaram aquela bolinha no meio, para você entender sobre história. E passou a ficar assim. Os brasileiros na época que tomou o país de Portugal, que assumiu, nem para mudar a bandeira fizeram. E a esquerda, claro que é os pobres, necessitados, mais precisos, como ficou do lado esquerdo, não tinha uma bandeira. E dentre ali eles analisaram e pensaram como a gente vai fazer para ter uma bandeira de esquerda desse povo. A infelicidade da esquerda foi ter ficado na esquerda na hora de ser votado ali de um lado da cadeira e outro lado, e assim permaneceu. Mas a bandeira foi tirada conforme um pensamento deles ali criado no ato, que quando o escravo é achicotado, o que sai dele? Sangue. Na cor vermelha. Então é por isso que a bandeira do PT é vermelha. E tem muitos aqui no Brasil que ficam, a nossa bandeira nunca será vermelha. Meu irmão, então você fica com a bandeira de Portugal mesmo. Mas nós não temos desejo de mudar a bandeira de ninguém. Mas essa é a história que não te conta. O nosso desejo é que o pobre tenha condição de vida digna. O nosso desejo é que aquele que não tenha condição de ter sua casa própria consiga ter com salário digno, consiga manter a sua família com benefícios, que possa ser honrado. Então sai dessa bola, dessa bolha e pesquisa, estude história. Agora, se você apoia uma direita, você apoia a escravidão, você apoia o racismo, você apoia o capitalismo, que de fato você vê que muito desse povo que prega Deus, pátria e família já foi comprovado. Pesquisa no Google, meu amigo, e você vai ver que maiores escândalos de várias situações aí que não posso falar, pesquisa, e você vai entender que de fato é uma manobra para te enganar. Se você é do povo, apoia quem é do povo, meu irmão. O povo é sofredor, o povo é necessitado, o povo é carente e precisa que nós, que temos força, ajudamos eles a se levantar.
Já comenta, curte e compartilha. E até a próxima.